E quando você trata ali em relação à produtividade, quando você tem uma equipe, cara, nem se compara, né? A velocidade de... Não falo nem de processamento, mas na velocidade de execução daquele trabalho em si. Quando a gente volta o tema um pouco para a produtividade, né? Como é que você vê isso? Boa, acredito que a palavra-chave da inteligência artificial é exatamente essa, tá, Thiago? É possível utilizar os dados da conversa e aplicar técnicas de inteligência artificial para você saber, cara, qual é o padrão do meu cliente que sai. Você consegue automatizar esse processo e focar o teu time comercial, por exemplo, somente para fazer o que ele é bom, o que ele é especialista. Fala pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Pixel Talk. No episódio passado nós tivemos um conteúdo bem legal, bem interessante. Então vocês que já assistiram sabem dessa dinâmica. O objetivo aqui é trazer um conteúdo rápido, um conteúdo prático e um conteúdo que realmente vai ajudar vocês. No episódio de hoje a gente resolveu fazer essa gravação num lugar totalmente diferente, totalmente disruptivo, para realmente quebrar padrão. Então a gente quer fazer uma pegada totalmente aleatória em lugares aleatórios. E hoje nós vamos falar sobre inteligência artificial. Muito se fala de ChatGPT, alguns softwares, né, que têm inteligência artificial embutida, mas como que isso realmente ajuda vocês, advogados, ou até mesmo outros empresários no dia a dia da empresa? E ninguém melhor para falar sobre isso. Eu trouxe aqui o meu grande amigo, o Oldak. O cara é fera em inteligência artificial. E, cara, se apresenta aí para o público. Boa, sou o Oldak Rios, sou líder de ciência de dados no maior marketplace do mundo. E a inteligência artificial vem me acompanhando desde então, ajudando e sendo de fato disruptivo para melhoria de processos, enfim. E eu acho que é importante, Tiagão, antes da gente até falar sobre quais problemas a inteligência artificial resolve, a gente começar a falar o que é a inteligência artificial. Exato, isso aí é muito bom, cara. Basicamente, se a gente pode dividir então, inteligência artificial são duas palavras e de acordo com o dicionário, inteligência a gente pode resumir como a capacidade de resolver problemas. E artificial, algo que não é natural, que vem de um artifício humano. Então foi uma criação humana. Então, tendo isso em mente, basicamente é a capacidade da gente resolver problemas utilizando uma criação humana. Basicamente, esse é o conceito de inteligência artificial. Não, perfeito, cara. Logo quando surgiu toda a questão de ChatGPT, começou a ficar popular, né? Tudo o que a internet falava era sobre inteligência artificial, né? Então eu comecei a estudar um pouco, né? Não sou expert igual você, mas faço ali o meu trabalho, né? O básico, o beabá, podemos dizer assim. E cara, eu utilizo a inteligência hoje no meu dia a dia, e até um tópico aqui pra gente começar falando, que é a respeito de conteúdo. Então eu tinha um problema no meu time em relação à produção de conteúdo, e eu vi que fazendo aquelas questões de construção de um prompt mais elaborado, né, a gente conseguiu que a inteligência artificial falasse como eu, então treinando minimamente ela. E quando você trata ali em relação à produtividade, quando você tem uma equipe, cara, nem se compara, né? A velocidade de... Não falo nem de processamento, mas na velocidade de execução daquele trabalho em si. Quando a gente volta o tema um pouco para a produtividade, né? Como é que você vê isso? Boa, acredito que a palavra-chave da inteligência artificial é exatamente essa, tá, Thiago? Hoje tem aquele medo, né? Aquele rito popular, aquele dito popular, na verdade, que fala, pô, a inteligência artificial vai roubar empregos. E na verdade não. Na verdade é o contrário, ela vai potencializar os empregos. E esse exemplo que você trouxe, cara, é excelente pra gente explicar como que a inteligência artificial ajuda nisso. Que é o aumento de produtividade. Se eu aumento produtividade, eu consigo ter
menos tempo para executar uma quantidade maior de coisas. Ao mesmo tempo que quanto mais tempo eu tenho, maior é a minha possibilidade de escalar. Então eu consigo ter recurso suficiente para escalar de uma maneira mais saudável. Olhando a produção de conteúdo, você deu um exemplo aí do prompt, e assim, a gente consegue utilizar não só a geração de textos, a gente consegue utilizar também geração de imagem, a gente consegue gerar áudio, consequentemente gerando imagem e áudio, a gente consegue inclusive gerar vídeos. Então existem inteligências artificiais que vão conseguir aprender, inclusive com você, com o teu rosto, o seu modo de falar, o seu modo de gesticular, e você vai conseguir gerar conteúdo através disso. São algumas das possibilidades, né? Que a gente tem de aumento de produtividade, geração de conteúdo, por exemplo. Sim, é um ponto ali que a gente fez lá na Pixel, né, que é a minha empresa de marketing, é que o meu time de audiovisual, ele de fato começou a utilizar os meus clones, junto com o clone da minha voz. E daí, cara, se a gente consegue linkar a escrita do conteúdo com a inteligência artificial, com o personagem clonado artificialmente, uma voz clonada, a gente tem um conteúdo em pouquíssimos minutos. Pode ter edição, mas na verdade não entra numa regra. Não vai precisar de todos os aparatos que a gente precisaria, por exemplo, para produzir um conteúdo manualmente falando, né? Ou seja, você tem que deslocar equipamentos, você tem que deslocar pessoas, você tem que criar um cenário, enfim. E nisso, com certeza, você reduz o tempo, você consegue, então, de novo, o gancho, né? Aumentar a produtividade. E olha que legal esse ponto que você falou. Imagina que a gente hoje já consegue fazer isso. Você faz um mastermind, você está atendendo clientes específicos, e imagina que você consegue criar um vídeo personalizado para cada cliente novo seu que entra na tua base de clientes, dando boas-vindas, querendo explicar um determinado processo, e você falar literalmente o nome da pessoa, você falar qual que é o tipo de negócio que você vai resolver. Então hoje você consegue fazer milhares desses vídeos em questão de minutos, em questão de horas, você consegue disparar isso de maneira muito escalável. E aí você tem um outro ganho com a inteligência artificial, que é melhorar a experiência do cliente, melhorar a jornada do cliente com o teu produto, com o teu serviço. Exatamente. Quando a gente fala na questão da experiência do cliente, é bem legal esse uso de inteligência para tal finalidade. Mas, no meu caso, como que eu sempre quis melhorar a minha questão de comunicação, se eu entrasse para o lado da inteligência artificial, eu automaticamente iria reduzir todo o meu progresso em comunicação. Então eu optei no meu negócio por não utilizar a inteligência artificial como clone, como meu clone para produção de conteúdo. Então, hoje a gente utiliza para criação de roteiro, né, para correção ali, como se fosse um copy especialista, dando ideias, melhorando os nossos textos. Isso aumenta muito, não só a questão de produtividade, mas você tem um especialista que vai executar tarefas que automaticamente isso vai trabalhar a performance da empresa. Performance de marketing, performance de vendas. E quando a gente fala sobre vendas, a gente está falando de captação de clientes gera leads, e leads gera alguém para fazer esse atendimento. Boa. E como que você vê a aplicabilidade da inteligência artificial atendendo pessoas no WhatsApp? Boa. Hoje a gente já implementa, Tiagão, uma espécie de qualificador de leads. A gente consegue treinar a inteligência artificial para estar em várias etapas ali do nosso funil. E eu acho que a principal dela é a qualificação de leads, no caso. O que a qualificação de lead vai ajudar a gente? Para pensar que você precisa selecionar o teu perfil de cliente. Nem todo mundo é o teu cliente. Você precisa focar onde você tem chance de conversão. Exato. Então, com esse foco, você consegue utilizar a inteligência artificial para fazer a qualificação de leads, que é um trabalho repetitivo. Ao mesmo tempo que você colocar um chatbot, que é aquela, cara, seleciona a opção 1, 2, 3, você não teria uma humanização no contato que o cliente vai ter com a tua empresa logo de cara, sabe? A primeira impressão. Exato. E aí entra essa questão do chatbot, que eu acredito que é o URA, né?
Isso, exato. É o modelo URA, que é a versão numérica. Quando a gente atende um público mais velho, cara, a dificuldade em ter uma conversa do início ao fim é muito grande. Sim. Então a experiência do usuário fica muito ruim para esse tipo de chatbot. Um outro ponto, Thiago, é que é o seguinte, principalmente as pessoas mais velhas, a gente sabe que normalmente tendem a mandar muitos áudios, não gosta de ler muitos textos. Com a inteligência artificial, modelos de linguagem no caso, a gente consegue inclusive interpretar os áudios e conversar através de áudio, uma coisa que na Aura não é possível. Então imagina você, da mesma forma como eu dei o exemplo do vídeo, que você consegue criar um vídeo personalizado, você consegue criar áudios personalizados somente. E você fazer essa comunicação de acordo com o teu cliente. Ah, ele é um cliente que manda texto? Vou responder via texto. Ah, ele é um cliente que manda áudio? Eu vou responder via áudio. Ah, enfim, você tem uma infinidade de ações que você tem, mas o ponto principal é que você vai tirar aquele trabalho repetitivo que hoje está sendo feito por um humano e você vai passar para o ser humano ali, o teu atendente ou o teu time comercial no caso, quando você tiver certeza que aquele cliente ali tem uma grande chance de conversão. Ou seja, você mata um caminho aí, você tem um atalho onde você vai gastar o teu capital humano naquilo que realmente faz sentido gastar capital humano, sabe? Então eu acho que o grande ganho é exatamente esse, é você otimizar também o recurso que você tem. Até porque quando a gente fala de atendimento, um atendimento de captação de clientes, ele nunca é um atendimento corrido do início ao fim. Ele é um atendimento que precisa voltar na conversas várias vezes. Sim, exato. E voltar na conversas várias vezes precisa de um gerenciamento muito grande, porque senão a pessoa que está atendendo, dependendo do volume, com certeza vai se perder no caminho. Pode se perder, exatamente. E aí esse é o ganho que a gente tem com a inteligência artificial. Um outro ganho que eu consigo gravar uma memória. Então, a inteligência artificial sabe exatamente com quem ela está conversando e você consegue gerar uma pessoalidade, de fato uma persona. Então, aquela pessoa que está falando comigo, qual que é o nome dela? Ah, o nome dela é tal, é Maria. Ah, qual que é a idade da Maria? Ela tem 35 anos. Então, você consegue gerar uma memória. E aí a conversa sempre fica personalizada. A chance de se perder nisso é nula, né? É zero. Porque a gente está falando de dados que já foram memorizados. Então, diferente do ser humano, a chance de se perder ali, ela não existe nesse caso. Então, a partir do momento que a gente já entender quem é a Maria, qual que é a idade dela, qual que é a necessidade, ela está adepta ao meu negócio ou não, eu consigo passar isso para um ser humano de maneira mais refinada, mais rebuscada e já com contexto. Então, o ser humano entra de fato ali para fechar o negócio. Então, a gente tem esse ganho na qualificação de lead, onde eu consigo, de maneira automatizada, e quantas vezes forem necessários perguntar novamente, quantas vezes forem necessárias tentar extrair uma determinada informação do teu cliente, daquele lead, a inteligência artificial vai fazer isso de maneira muito tranquila. Cara, excelente, porque a maior dificuldade hoje que eu vejo, não só para escritórios de advocacia, tá, mas numa forma geral, é em relação ao atendimento ao cliente. Então o pessoal, eles não têm, às vezes, equipe, às vezes o pessoal não tem o conhecimento necessário para fazer um bom atendimento. A rotatividade também de colaborador pode influenciar demais nessa questão do comercial. Exato. Então, e também a incapacidade de monitorar todas as conversas. E aí é um outro gancho muito importante. Porque com a inteligência artificial, Thiagão, além de modelar como deve ser o meu atendimento, e aí você pode ter um especialista da Pixel, por exemplo, para modelar esse atendimento, você consegue, inclusive, monitorar aquelas conversas. Você consegue saber quais palavras estão sendo ditas pelo meu cliente. Você consegue utilizar a inteligência artificial para fazer análises também do teu atendimento. Qual que é o sentimento do meu cliente quando ele está falando comigo? Quais que são as maiores, as alegações padrões, sabe? Qual que é o padrão, de fato, definir o padrão do teu cliente e entender qual que está sendo ali o nível de interatividade, o nível de sentimento que ele tem com você. Coisa que quando você tem muitos funcionários para fazer essa primeira etapa aí de qualificação de lead, é muito difícil você gerenciar. É muito difícil você garantir que a qualidade do atendimento vai ser boa e você entender se o cliente está sendo satisfeito ou não com aquela conversa. Sim, eu vejo que essa questão de identificar os padrões
identificar a emoção daquele cliente no momento que ele está em conversa com você. Cara, os meus colaboradores da parte comercial, eles são muito treinados. E quando a gente vai fazer essa pergunta, né, cara, como é que tá o padrão dos leads que estão chegando? Eu vejo que é uma dificuldade imensa das pessoas fazerem o denominador comum do perfil, da qualidade, às vezes em relação ao tamanho do negócio. Sim. Né? Então é difícil isso, porque as pessoas não conseguem ter essa memória afiada. Exato. E aí entra num ponto também, beleza, eu vou começar a fazer anotações. Aí imagina agora a perca de produtividade quando a pessoa ela tem que atender o cliente, ela tem que fazer a gestão do cliente num CRM, num lugar adequado de gerenciamento de leads, e ainda ela tem que ficar armazenando informações para obter dados e fazer análise. É óbvio que essa parte mais analítica é um segundo passo. Sim. Né? O primeiro passo é implementar uma operação de maneira adequada. Exato. É implementar uma inteligência artificial que vai começar a atender os clientes. Isso aí é a parte inicial. Depois, sim, plugar essa parte mais analítica. Sim. Então, é entender qual é o principal motivo que os clientes estão saindo da conversa, por exemplo. Isso é muito importante, porque você precisa, além de adquirir novos clientes, você precisa reter aquilo que está chegando para você, certo? E qual que é o ganho da inteligência artificial nisso também, tá, Thiago? Da mesma forma como a gente automatiza uma captação de lead, a gente automatiza uma qualificação de lead, e a gente passa isso para um ser humano, a gente já tem uma persona definida ali, quando a gente passa para o ser humano, para o time comercial. Só que vamos supor que esse cliente para de conversar com o teu time comercial, por algum motivo. É possível utilizar os dados da conversa e aplicar técnicas de inteligência artificial para você saber, cara, qual é o padrão do meu cliente que sai, que não fecha comigo? O que ele diz? O que é dito para ele? Você consegue, não só na fase de qualificação de lead, de certa forma, saber qual que é o sentimento e fazer a análise, mas também quando passa para um atendimento humano. Que é exatamente esse ponto que você falou. Pô, além de fazer o atendimento, ele é especialista em atender a pessoa, ele tem que parar e fazer anotações, enfim. Você consegue automatizar esse processo e focar o teu time comercial, por exemplo, somente para fazer o que ele é bom, o que ele é especialista. E deixar essa parte de análise, entendimento de padrões, uma previsão de churn, por exemplo, com a inteligência artificial. E quando a gente fala dessas análises, isso inclui áudios também. Inclui áudios, a gente consegue utilizar fotos. A gente consegue, tudo que é dado que a gente tem disponível, a gente consegue usar para fazer essas análises. Então a inteligência artificial vai entrar exatamente nesse ponto, Thiago, cara, eu preciso ganhar escalabilidade, que é uma outra palavra-chave aqui que dá pra gente usar com inteligência artificial. Escala. Eu consigo analisar todas as minhas interações de maneira homogênea, rápida, sabe? Coisa que, se a gente utilizasse capital humano, seria muito difícil e a curiosidade seria menor. Quando a gente fala de escalabilidade, o seu próprio trabalho, ele traz isso. Né? Exato. Então, a relação atendimentos ao dia, em cima dos clientes da plataforma. Como que vocês utilizam lá essa questão, né? Quais os tipos de análises que vocês costumam fazer? Cara, quando a gente olha para o cliente e a gente tem um volume muito absurdo, vamos supor que você tenha, 30 mil interações por dia. Vamos supor que você tenha 30 mil interações até mesmo por mês. É difícil você enxergar um padrão ali dentro. É difícil você entender, de fato, o que o cliente está reclamando, ou o que ele está pedindo, ou qual que é a oportunidade de melhorar o teu produto ou o teu serviço. Então, condensar isso tudo de maneira prática, hoje a gente consegue fazer isso muito bem com inteligência artificial. A gente consegue entender, vamos supor, você tem... Agora vamos passar um pouco da etapa comercial, você tem um atendimento ao cliente ali. Qual que é o problema mais recorrente que o teu cliente tem? É porque no atendimento ao cliente você quer dizer o cliente que já está ativo, correto? O cliente que já está ativo. Vamos usar a ponta aí do Customer Service. O cliente já está dentro de casa, eu estou dando suporte a ele. Para quem não sabe, é um CS.
Exatamente. Porque no marketing digital o pessoal fala CS, CS, a boa. abreviação. Boa, boa. E aí, a gente tem essa etapa de CS. Imagina que você, para reter esses clientes, você precisa melhorar o teu serviço, o teu produto. Como que você melhora? Como que você sabe aonde melhorar? Sendo que você tem uma quantidade absurda de textos. Eu tô falando de 30 mil, vamos supor, por dia. Cara, é um volume absurdo. Como que você consegue identificar os teus pontos de melhoria? E aí, com inteligência artificial, você consegue aplicar técnicas de clusterização, enfim, que basicamente agrupar os teus clientes em silos. E você colocar ele em caixinhas e falar, ó, esse perfil de cliente me reclama disso. Esse outro perfil de cliente está me reclamando disso. Esse outro perfil de cliente me fala sobre isso. E aí você tem a personalidade da pessoa e a necessidade dela. É que, na verdade, quando a gente fala disso, a inteligência ela faz a gente enxergar a raiz do problema, vinculando ao tipo de cliente, e fica muito mais fácil a gente trabalhar em uma solução. Exato. Porque é como se você fosse pegar uma agulha num palheiro. Exatamente. Esse é o ponto. Imagina que a inteligência artificial é o ímã. Entendeu? Você consegue fazer isso de maneira prática, rápida, e hoje o poder computacional que a gente tem permite fazer isso de maneira muito tranquila. A gente tem casos onde a gente conseguiu identificar num macro problema. Cara, esses agrupamentos, em um tipo de problema a gente tinha 3 alegações diferentes. Então para pensar que se eu encarasse a classificação humana, que é um problema, vamos supor, problema de entrega, eu estou falando de marketplace, eu tenho um problema de entrega. Só que entrega é muito genérico. Você definir uma ação para melhorar o teu serviço, o teu produto nisso, é muito amplo, você precisa estritar isso. E aí você consegue utilizar a inteligência artificial para achar essas agulhas no palheiro. Voltando aqui na parte que você disse sobre fazer os agrupamentos, né, dos problemas, um exemplo prático na advocacia o cliente está reclamando da falta de feedback por parte do time. Ou seja, o cliente fechou um contrato, o advogado falou que ia seguir o fluxo dos processos, mas o advogado não dá o retorno devido. Então vai ter um perfil de cliente que vai reclamar da falta de retorno. Outra coisa é o cliente que às vezes é um pouco mais esperto e consegue olhar propriamente dito as questões de ações. Aí, por exemplo, o advogado ainda não peticionou a ação inicial. O cliente sabe o gap do processo ali. Exato, aí já é outro tipo de reclamação. Sim. Então, pelo que você me disse, com a inteligência a gente consegue vincular esses problemas, até mesmo quantificar, né, essas questões, porque geralmente isso é via WhatsApp. Sim. Então, se for uma pessoa normal para desenvolver isso, vai ter que ficar preenchendo planilha alguma coisa do tipo. E aí entra no tópico 1, que é a produtividade. Exato. Esse exemplo que você deu é muito legal, porque para pensar que quando a gente utiliza inteligência artificial e a gente tem um processo maduro, eu consigo inclusive automatizar essas respostas e fazer com que esse feedback, eu utilizei inteligência artificial para captar o lead, inteligência artificial para entender como que está a saúde do meu cliente dentro da operação. Eu pego o feedback dele e eu consigo utilizar a inteligência artificial também para automatizar determinada ação. Então vamos supor que é um feedback sobre o status do processo. Cara, você não precisa deixar o cliente esperando tanto tempo para passar um status. Só que às vezes a tua operação está organizada de uma maneira onde você não consegue otimizar determinadas pontas, que uma ação teoricamente simples está te levando um custo maior para ser feito do que deveria. E a inteligência artificial traz essa redução de custo, entendeu? E aí você consegue, inclusive, automatizar esses processos. Exato, porque hoje nós temos plataformas que fazem essas notificações, ou seja, trazem essas notificações para o advogado. Então, tem plataformas específicas que é um SaaS exatamente disso. E daí entra na parte de automatizar. Então, às vezes... Essa é a união perfeita, tá? Inteligência artificial mais automação. Isso é o casamento perfeito. Se você tem um processo bem estabelecido, se você tem um processo maduro e você consegue automatizar, e você conseguir colocar inteligência artificial nisso, a gente já deu alguns exemplos. Automação de atendimento, a gente consegue qualificação, automatizar análises, a gente consegue
e sugerir ações. Então, quando a gente consegue fazer esse casamento, o leque, né, de possibilidades que a gente tem é muito grande, entendeu? Exatamente. A gente consegue, usar um SaaS que vai me avisar um determinado status de um processo, e isso precisa ser avisado ao cliente o quanto antes. Eu não preciso ficar segurando essa informação. A gente consegue... E aí, isso que é legal do uso da inteligência artificial com automação é que você não precisa depender de um software. Você consegue ter um leque maior, você consegue mandar uma comunicação via WhatsApp. Então o cliente não precisa baixar um aplicativo do teu escritório ou ir consultar num sistema. Ele consegue receber essa informação aonde ele precisar, entendeu? Então se adequa ao teu negócio. Além de se adequar, isso acontece em poucos segundos depois que Exatamente. a notificação é alertada, né? Então, é basicamente em tempo real. Exato. Então, isso traz uma clareza gigante para o cliente e um nível de satisfação muito bom. Exatamente. Então, só relembrando o que a gente falou do início até aqui. Então, a gente falou de produtividade, falou de redução de custo e falamos também de escalabilidade. Exato. As 3 palavrinhas chaves. Mas vamos falar um pouco sobre como o advogado consegue aplicar toda essa questão de inteligência artificial, às vezes de uma forma um tanto mais simples. Boa. O que você enxerga? Bom, para não parecer que é um negócio, o homem que foi à lua e a gente nunca viu, sabe, o que é inteligência artificial, quando a gente fala sobre isso, ela, para ser implementada por uma pessoa, isso é muito técnico, exige um conhecimento técnico grande. Então, o ideal é buscar fornecedores que vão te fazer essa implantação de serviço para você. Então, como que eu implanto o atendimento? Cara, você não precisa se preocupar em como colocar isso no WhatsApp. Você precisa se preocupar qual que é a pessoa certa que vai trazer essa solução para mim e vai colocar esse atendimento via WhatsApp. Vamos falar de uma outra aplicação prática. Como que eu consigo, às vezes, ao invés de ler 300 páginas de documento, como que eu consigo reduzir isso para achar um determinado tópico que eu preciso? Então você consegue conversar com documentos. Então, é uma outra aplicação prática que a gente consegue, mas, de novo, exige um conhecimento técnico. É necessário que ou você tenha uma equipe responsável por isso, ou que você contrate esse serviço para que você tenha os ganhos e não o ônus da inteligência artificial. Exato. Eu tenho um parceiro também que ele contratou uma pessoa específica para desenvolver a aplicabilidade de inteligência artificial dentro do escritório. E hoje eles utilizam bastante para a confecção de novos contratos, com base na necessidade do cliente. Legal. Então, um contrato que às vezes o advogado iria demorar 4, 5 horas para desenvolver, hoje com 50 minutos eles já conseguem fazer uma produção de um novo contrato. Isso é muito importante, De novo, a gente está falando dos nossos 3 pontos chaves aqui. Isso você consegue, além de gerar documentos, usar IA para gerar textos, documentos, você também consegue utilizar IA para conversar com os textos. Então vamos supor que você tem algum contrato gigantesco e você quer achar um determinado ponto dentro dele. Você consegue fazer como que se fosse uma conversa entre o contrato e você. Contrato, onde está determinada cláusula? E o contrato vai te falar, tá na página X, página 5, na cláusula tal, entendeu? Então, uma outra aplicabilidade que você tem, onde que você vai aumentar a sua escalabilidade sem necessariamente ficar lendo todo o documento, sabe? Exato. Aí entra também a questão de identificar, às vezes, uma falha no contrato. Exato. Detecção de anomalia. Isso é muito importante. Inteligência artificial é usada para detectar anomalia há muito tempo. Então, quando a gente olha no mercado financeiro, tem o risco de crédito, enfim. E aí você consegue identificar possíveis fraudes, né? Isso também é possível olhando o mundo jurídico, tá? Então você consegue aplicar inteligência artificial para ver brechas dentro de contratos. E se você fizer isso muito bem feito, você consegue ter um resultado muito prático e de maneira fácil, sem necessariamente precisar gastar horas e horas, sabe? Cara, muito bacana esse papo que a gente teve sobre inteligência artificial. E para a gente fechar esse episódio, na sua visão, qual que seria um passo a passo inicial para o advogado que não tem nada de inteligência artificial
começar a implementar isso dentro do escritório? Legal. Cara, de maneira geral, primeira coisa, ele tem que armazenar os dados, a transação de informação que existe lá dentro. A inteligência artificial, ela não vai conseguir ser efetiva se você não conseguir registrar bem esses dados. Então, o primeiro passo é armazenamento de dados. O segundo é a aplicação da solução. Aí, para isso, você vai precisar, de fato, de pessoas técnicas para fazer isso. Então, ou você contrata um time, ou você contrata uma empresa, enfim, uma pessoa para te fornecer esse serviço. E aí você tem o dado, você tem a aplicação. E por último, e não menos importante, o monitoramento disso. Você precisa analisar se isso está dando certo, se essas ações estão sendo efetivas ou não. Eu acredito que, de maneira resumida, esses seriam os 3 passos principais para você conseguir aplicar hoje inteligência artificial no teu negócio. Tá, então eu vejo aqui também, só um acréscimo, é que as tarefas que são repetitivas, então o que o time faz repetitivamente, muitas das vezes no automático, é algo que a gente tem que pensar em automatizar, utilizando às vezes até alguma outra questão de automação mais inteligência artificial. Sim. Sim. Toda atividade repetitiva, aí de novo, você conseguindo registrar os dados, registrar aquelas informações e tendo a aplicação certa, quando eu falo aplicação é exatamente isso, tá, Thiago? Eu preciso de uma automação, ou eu preciso de uma análise, ou eu preciso de uma previsão. Então, quando eu falo sobre pensar sobre a aplicação, é exatamente isso. Então, dada a tua necessidade, se tiver um trabalho repetitivo, é um exemplo. Vamos colocar uma automação. Se eu tenho um grande volume de dados e eu não consigo parar para analisá-los e melhorar o meu processo, produto ou serviço, eu vou utilizar a inteligência artificial. Ou eu preciso fazer uma previsão. Então, eu vou utilizar a inteligência artificial. Então, esses são os 3 passos. Tem uma boa estrutura de dados, armazene essas informações. Armazenando essas informações, você vai precisar tomar uma decisão sobre o que você precisa. E, por último, monitorar para ver se está sendo efetivo ou não. Excelente, cara. Bem legal. Foi muito bom ter você com a gente nesse episódio, que eu acredito que vai explodir a mente da galera que está assistindo. Eles vão conseguir agora enxergar novas possibilidades, não só nas coisas que a gente falou, mas também eles vão conseguir ser mais analítico e olhar para dentro do negócio e ver novas possibilidades. Como que eu utilizo aqui? Será que eu posso utilizar? E com essa utilização vai fazer com que o advogado tenha uma melhoria contínua no negócio. E aí voltando, né? Mais produtividade, mais redução de custo e mais escalabilidade, que é o que todo mundo sonha. Então é isso, pessoal. Um forte abraço e nos vemos no próximo Pixel Talk.